Esse hino, louvando e adorando a esse Deus que é o único digno de ser adorado e exaltado aqui essa noite, amém? Vamos cantar bem forte com toda a força da nossa alma. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, tua presença, a tua presença é tudo que eu preciso. Só a tua presença, Jesus. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos nessa noite com uma boa noite, na paz do Senhor Jesus, amém? Que essa paz de fato possa ser manifesta em cada coração aqui presente, que cada família aqui representada possa sentir essa ação extraordinária desse Consolador maravilhoso. Vamos agradecer a Deus por esse momento, vamos pedir que Ele venha se fazer presente no nosso meio, alegrando, fortalecendo, restaurando, e que nesse processo o nome dele seja glorificado. Baixe a tua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Mais uma vez, meu Deus, estamos diante da tua presença, onde aqui te agradecemos pelo privilégio que mais uma vez tu nos concede, de podermos, Senhor, nos reunirmos e aqui engrandecer, bendizer e louvar o teu maravilhoso nome. Esse nome que é sobre todo nome, que um dia, Senhor, querendo ou não, todo joelho vai se dobrar e todos vão reconhecer que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, e que Tu pode todas as coisas. Desta forma, Senhor, eu te agradeço por mais este momento, onde aqui nós podemos apresentar as nossas vidas diante do Teu altar. E como Tu conhece a nossa cadeia de DNA, Tu sabes, Senhor, quais as nossas necessidades e do que nós precisamos para nos tornarmos a cada manhã verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. Dessa forma eu te peço, e ministra a bênção sobre cada vida, cada família, e que o Teu nome seja glorificado neste processo. Amém. Queiram se assentar, por gentileza. Vou pedir ao nosso grupo, que às vezes ele está maior, às vezes ele está menor, mas sempre presente.
Vamos estar fazendo um louvor da nossa harpa cristã nesse momento, pode ser? Que Deus abençoe e continue cuidando de cada um de nós. Eu convido os irmãos então a nos ajudarem no hino da harpa, de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, pois me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelos jardins e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, a meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Nesse momento eu gostaria que mais uma vez você estivesse de pé. Vamos pedir ao presbítero irmão Beto, que vai estar fazendo uma leitura da Bíblia Sagrada. Cumprimento a amada igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, verso 10. Efésios, capítulo 6, verso 10. Diz a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, e suplicai por todos os santos. Amém? Vamos orar então. Nós temos que estar sempre vigiando, amados. Vigiando. Satanás está aí, o objetivo dele é destruir as famílias, destruir os lares. E não dá para brincar com ele não. A palavra diz: vigiai. Vigiai contra as astutas ciladas do diabo. Vigia. Como é que vigia? Orando, vivendo a presença e a palavra de Deus. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença com alegria, Senhor, e queremos apresentar a Ti, Senhor, as nossas orações, os nossos louvores, as nossas súplicas, as nossas dores, Pai. Queremos apresentar a Ti, crendo, Senhor, que o Senhor tem todo o poder para manifestar o Seu poder e a Sua glória nesta noite e nos orientar, nos dar sabedoria, nos encher com a Tua alegria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço, Senhor, a Tua misericórdia sobre cada um de nós, porque somos pecadores, somos falhos, Papai, mas nos arrependemos, Senhor, e queremos sim, Senhor, viver a plenitude, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Recebe, Deus, a nossa oração, recebe, Senhor, o nosso culto nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Beto. Muito bem, vamos nesse momento proceder com as nossas apresentações. Nessas duas colunas de poltronas aqui, temos alguém pela primeira vez hoje? Não? Faça um sinalzinho com a mão se temos. Aqui temos algumas pessoas, muito obrigado, que Deus abençoe. Aqui na minha esquerda, temos alguém? Lá atrás temos irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês, tenho certeza absoluta que vocês vão sair diferente daqui, viu? Temos um Deus que é extraordinário. Então hoje, encarregado de ministrar a palavra do Senhor, pastor Isaías. Daqui a pouco ele já vai estar com a liberdade de nos ensinar. Agora, enquanto o grupo adora ao Senhor, eu gostaria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse as pessoas, em especial essas que estão pela primeira vez hoje aqui. Cumprimente e deseje que o amor, que a graça e que a misericórdia do Senhor seja uma verdade em nosso meio. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bendito é o nome do Senhor. Queiram estar assentados, por gentileza. Eu gostaria de convidar os nossos
recepcionistas então a estar fazendo enquanto o grupo adora o Senhor. Está cansada, Fafá? Meu Deus, já sentou? Não, vamos fazer um louvor agora então, e enquanto eles adoram ao Senhor, nós também adoramos com a nossa oferta. Obviamente você não se constranja a fazer isso, mas se o fizer, faça com coração voluntário, e eu tenho certeza que Deus vai te honrar por isso. Bendito é esse Deus. Então os nossos recepcionistas vão estar recolhendo as nossas ofertas, enquanto o grupo adora ao Senhor. Amém. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Maravilhoso. Louvamos o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos fazer as nossas campanhas. Eu gostaria de saber se tem alguém que, quem saiba, tenha um testemunho para dar ao vivo. Temos alguém que quer dar um testemunho? Está com coragem? Quem tem coragem, levanta a mão. Ó, aqui levantou, viu? Quer dar um testemunho? Não quer? Quer, eu te ajudo. Vem cá que eu te ajudo. Quer dar um testemunho? Então vem cá. Aí. Tudo dominado, nega. Brinque. Estão com vergonha agora, né? Se lascar.
Cara, Deus é bom. Venha cá. Ai, deixa o tio baixar aqui. O inimigo já se levantou ali atrás, vocês viram, né? Diga, paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja, diga. Paz do Senhor. Você está feliz com Jesus? Está feliz? Então diga que estou feliz com Jesus. Tão feliz com Jesus? Eu também disse. Eu também. Amém. Diga que você agradece a Deus Agradeço a Deus pela minha família, pela minha família, pela minha saúde, pela minha saúde, por tudo que Deus tem feito por mim. por tudo que Deus tem feito por mim. Amém. Vocês creem nisso? Vocês querem isso? Amém? Obrigado. Obrigada. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Amém. Tem mais alguém agora que quer dar um testemunho, não? Muito bem. Nós vamos fazer eu vou fazer dois convites. O primeiro é para você apresentar o teu problema a Deus, uma dificuldade, uma adversidade. Porque muitas vezes nós vivemos algumas circunstâncias que tiram nossa paz, o nosso sossego, não nos permitem ter uma noite tranquila de descanso. Então eu te convido a apresentar tudo isso diante do nosso Deus, hoje. E obviamente, firme com Ele, um compromisso de estar algumas quintas em prol disso. Mas hoje nós vamos pedir. E nas demais noites, então você vai vir só para agradecer no que diz respeito ao momento das campanhas. Nós temos alguém que quer iniciar hoje uma campanha? Levante sua mão, por gentileza. Temos alguém, aqui tem uma senhora. Mais alguém que quer? Ali temos uma mão, ali temos uma mão, ali mais. Muito bem. Eu gostaria que todos ficassem de pé, por gentileza, em especial os que vão iniciar hoje. Nós temos alguém que está enfermo, está com alguma dor, com alguma enfermidade, com alguma doença. Enfermidade é uma coisa, doença é outra coisa, né? Então, tem alguém que está doente com enfermidade ou com uma doença? Se estiver ou se tiver, eu gostaria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar por você e ungir com óleo. Tem alguém que está doente, que quer vir aqui na frente? Por favor, venha cá. Os que estão iniciando hoje a sua campanha, eu gostaria que viesse e ficasse aqui à minha direita, por gentileza. Quem está enfermo, fique aqui à minha esquerda, que nós vamos, todos que vão iniciar a campanha, venham e fiquem aqui, por favor. O irmão João, presbítero da igreja, vai estar orando, nós vamos descer ali e impor as mãos sobre a tua vida e ministrar a bênção sobre a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos mais alguém? O Beto já vai estar ungindo aqui. Isso. Maravilha. Irmão João, por gentileza. Vamos descer ali, meus amados obreiros. Deus abençoe. Amém. Vamos orar ao Senhor. Tem 2 pedidos de oração aqui que alguém enviou. Nós vamos interceder a Deus. Todos que precisam de oração, quem que não precisa, né? Levante a sua mão e ore a Deus. Tem um hino que diz: conta para Jesus onde é a tua dor. Ele sabe, mas Ele quer saber da tua boca. E diz ainda: Ele é o remédio. Confia no Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na tua santa e maravilhosa presença, Senhor, agradecendo porque tu és aquele que está conosco. A tua palavra é verdade, Senhor, e tu disseste que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estarias juntos no meio. E nós estamos em mais pessoas aqui, Senhor. Sabemos que tua palavra é verdadeira e fiel. Deus, que as tuas mãos santas, caritativas, maravilhosas, esteja, Senhor, sobre as pessoas que estão com as suas mãos levantadas, manifestando, Senhor, aquilo que elas precisam para as suas vidas. Pai querido, para a sua família, para os seus trabalhos, para a sua empresa, para tudo aquilo que eles estão manifestando, Senhor, contando para Ti a sua necessidade. E nós cremos que Tu és todo poderoso para operar
poderosamente, Senhor, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai amado, nós te louvamos por tudo que tens feito por nós. Sabemos que tu tens todo o poder nos céus e na terra, e tu vai operar, Senhor, e essas pessoas vão testemunhar, Senhor, da tua bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Para curar, envia tua unção para libertar, envia tua unção para renovar, envia tua unção para restaurar. Liberta o meu ser. Envia, Senhor, nessa noite envia tua unção para curar, envia tua unção para libertar, envia tua unção para renovar, envia tua unção liberta o meu ser, liberta o meu ser. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ainda nesse espírito de adoração, vamos continuar adorando a Deus, mas procure ligar de fato o teu pensamento, ligar o teu coração com esse Deus. Porque nós entendemos, nós sabemos, nós vivemos isso, que muitas vezes o dia nos tira um pouco, vamos dizer assim, aquela condição de ligar o nosso pensamento a Deus e não pensar em nada do que passamos durante o dia, do que vamos precisar no outro dia, ou mesmo durante a noite, né? Então muitas vezes a nossa condição não nos permite de abrirmos de fato o nosso coração para adorar esse Deus. Mas eu gostaria que você fizesse isso agora. Se desligue um pouquinho do teu cotidiano, se desligue dos teus problemas familiares e adore ao Senhor. Todas as vezes que as pessoas chegaram diante de Jesus e o adoraram, todas as vezes, todas, sem exceção. Você pode procurar na Bíblia, não tem nenhuma vez que uma pessoa chegou diante dele e o adorou que saiu sem a resposta que queria. Não é nem a que precisava, é a que queria. A única vez que ele disse assim, ó, não vou fazer, a pessoa se humilhou um pouquinho mais e não teve jeito. Ele disse assim, não, pode ficar de pé, a tua filha já está curada. Então muitas vezes nós começamos a adorar e parece que não sentimos aquela presença, aquele agir, aquele mover do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero te dizer, resista um pouquinho mais, adore um pouquinho mais e tu vais sentir a presença dele no teu coração. Eu creio nisso. Vamos adorar mais um pouquinho? Bom, João. Renova-me, Senhor.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia. Você parou para pensar na letra desse hino, não? Como é que era o nosso coração antes? Você já parou para fazer uma análise retrospectiva de como nós agíamos antes de conhecer Jesus, não? Como nós nos comportávamos no seio da família, na sociedade, no nosso convívio social de um modo geral. Você já parou para fazer uma comparação de como nós agíamos e como nós estamos agindo hoje? Muitos de nós sequer tinham amigos. Podia ter colegas, né? Aquelas relações momentâneas do futebol, da noite, né? Mas amigo, muitos sequer tinham. Mas hoje é diferente. Não é assim, irmão João? Hoje a gente tem amigos, né? Hoje a gente tem pessoas que pode contar. Hoje a gente tem pessoas que, se preciso for, põe o ombro debaixo do nosso e nos ajuda a ficar de pé. Porque a gente passa a ter convívio com pessoas que, de fato, têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Não quer dizer que nesse convívio não vão ter pessoas que não têm. Porque muitas vezes o diabo vem para o culto, para ver se atrapalha a nossa comunhão, para ver se tira a nossa paz. Mas hoje eu tenho certeza que se ele vir aqui, ele vai encontrar um povo em que há a presença do Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Vamos adorar mais um pouquinho e depois nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Bendito é esse Deus maravilhoso. Aleluia. Fervente oração. Oh, aleluia. Teu coração na Presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares não dá.
deixares voltar. Maravilhas de amor Te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem que o teu coração tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir e tua alma se abrir quando tudo deixando faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pastor. Glórias a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, né? O Beto até brincou comigo, quase que eu fui apresentado como visitante. Mas estamos por aí, né, irmão? Sempre correndo o campo, fazendo a obra. E é uma grande alegria poder atender o meu presidente hoje, né? Pastor Isaías. E estar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Chorão, o livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
mais uma vez. Porque Ele vive. Levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aleluia. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas, oh glória, do meu. Aleluia, 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 glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tome assento, por gentileza. Amados, então logo o nosso pastor me ligou. Eu estava no meu carro e eu fiz uma rápida oração e pedi a Deus uma palavra. E rodei mais, acho que menos de 1 quilômetro. E essa palavra começou a pulsar dentro de mim. É uma palavra simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade enorme e tão necessária para os nossos dias. Eu sou um menino que nasci no berço cristão evangélico. E como eu sempre falo, as coisas que eu prego, elas são pautadas nas nossas experiências. E esse texto, ele é tão para nós, e para todos aqueles que queiram se achegar ao Senhor. E como a Bíblia ela se renova a cada dia. Esse texto, com certeza, através dele, Deus vai falar profundamente aos nossos corações. A primeira coisa que eu olho e vejo nesse texto, situando a história, é conseguir entender o ministério profético de Jeremias. E quando eu falo ministério profético, há que se separar, e durante muito tempo o Pentecoste não conseguiu fazer isso, mas nós já estamos aprendendo. Há uma distância enorme entre viver o ministério profético e ter o dom da profecia. Houve um tempo que se dizia que todo mundo que profetizava era profeta. Nem todo mundo que tem o dom da profecia necessariamente tem o ministério profético. Profetas como Jeremias, nesse tempo, viviam algo que todos nós deveríamos aprender a viver. Nós deveríamos aprender a nos envolver. Nós deveríamos aprender a servir ao Senhor, não apenas pelos benefícios, não apenas pelos presentes. Este clamor de Jeremias, esta palavra que Deus diz, clama a mim, ela não deveria ser aquela só na hora da necessidade. E por que eu digo isso? Porque, queridos, ainda é muito pouco. Olhando para esse texto, a gente precisa entender que do prisma de Deus é muito pouco para Ele apenas nos conceder ou preencher ou suprir-nos das nossas necessidades. Como disse o pastor Isaías aqui com muita propriedade, isso Deus sempre vai fazer. Mas acredite, aqueles que acostumam-se a viver uma vida apenas de clamar quando precisa, esses vão sempre viver à margem, estarão sempre literalmente na margem. E na margem você nunca vai experimentar as coisas mais profundas. Há uma versão desse texto que eu gosto muito,
que ela aprofunda um pouco mais o diálogo. Há uma versão que diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. E é isso que Deus tem para nós, um nível muito mais profundo, para aqueles que querem relacionamento. E eu quero começar dizendo que muitas pessoas têm dificuldade de viver um relacionamento com Deus. Por quê? Porque isso tem um preço. Muitas pessoas aí não conseguem entender por que elas não têm o seu devido valor. E eu quero falar de um profeta que também se sentia exatamente assim. No seu tempo, Jeremias não era valorizado como profeta. Usando uma linguagem que se tornou muito comum nos nossos dias, então vai ficar fácil para todo mundo entender. Jeremias é o que é na política, o que na política nós chamamos de o baixo clero no meio profético. Jeremias não tinha moral de profeta. Além do mais, ele tinha alguém que estava sempre se destacando, que era o outro grande profeta contemporâneo dele na sua época, chamado Ezequiel. E Ezequiel gozava de uma autoridade, Ezequiel gozava de um respeito. E Jeremias profetizava, e era o mesmo Deus que o usava. Só que as pessoas tinham dificuldade em acreditar nas suas profecias, por um motivo muito simples. Jeremias profetizava, e as suas profecias não se cumpriam. Lembre-se agora de alguém que você conhece que um dia entregou uma profecia e ela não se cumpriu, porque isso é nosso. Logo que alguém entrega uma profecia, a gente já quer logo que se cumpra. E a gente ainda fica medindo o profeta pelo cumprimento ou não da profecia. Ou aquele que tem o dom da profecia. É ruim quando você ouve uma profecia de alguém que parece que não foi Deus que falou. Assim vivia Jeremias, ele profetizava, mas não acontecia. Muitas vezes dentro da igreja, queridos, as pessoas elas abrem mão do melhor de Deus, de uma vida de relacionamento, porque elas vivem assim. Há pessoas que são dependentes de que as pessoas enxerguem. Há pessoas que elas se tornam dependentes de que alguém massageie o seu ego o tempo todo. Há pessoas que pregam um sermão e ele depende de que alguém saia lá na porta e diga: nossa, que sermão você pregou. Há pessoas que são dependentes disso. Há pessoas que, inclusive, como algumas coisas distorcidas no nosso pentecostalismo, há alguns que, inclusive, usaram essas coisas para o benefício próprio, profetizando até a troco de ofertas. E nós aqui não vamos tentar tapar o sol com a peneira, porque isso tornou muito comum. E graças a Deus que a igreja está acordando para isso. Mas por causa disso, as pessoas se tornaram reféns da visibilidade, reféns da resposta rápida, reféns do reconhecimento. E isso Jeremias não tinha. Agora, a diferença entre muitos de hoje e Jeremias é que Jeremias, mesmo não tendo reconhecimento, ele não desistia. Jeremias, mesmo que as suas profecias não se cumprissem, ele não parava de profetizar. Jeremias não vivia a dependência do povo. E acredite, não foi fácil para ele. Amados, a história, eu já vou terminar a introdução, já entro na mensagem. Amados, a vida dele nunca foi fácil. Tanto que nós estamos trabalhando exatamente o texto onde, nesse período, Israel está cercada, Zedequias não sabe o que fazer, o rei de Israel não sabe o que fazer, Nabucodonosor vai levar cativo a Israel pela mão de Deus. E quando eles levam cativo, interessante é que há uma ordem do rei Nabucodonosor, e isso é uma estratégia de guerra: leve todo mundo que tem influência, leve todo mundo que tenha alguém que tenha respeito. Por isso levaram Ezequiel. Adivinhe quem sobrou? Jeremias ficou, não levaram, porque Jeremias não tinha relevância, as pessoas não valorizavam. Olha, pegaram todo mundo, mas e o profeta? Não, aquele ali não, ele profetiza, mas não acontece. Muitas pessoas estão deixando de servir, de se relacionar. Sabe, amados, clamar é muito bom. Clamar ao Senhor é muito bom, e nós vamos ver isso nesta noite, o que acontece com quem clama. Mas acredite, viver o relacionamento é melhor. Por quê, pastor? Porque aí você entende algumas coisas. Quando você se dispõe a viver um relacionamento com Deus, a viver o chamado, a entender o chamado, a se dispor ao chamado. Quando você se dispõe a servir ao Senhor por inteiro, por completo, e não apenas em um dia de campanha da igreja.
Eu sou um insistente nisso. Nós perdemos muito quando nós nos acostumamos apenas a vir à igreja para fazer uma campanha, muito pouco para quem quer mais de Deus. E aqui eu quero inverter, na verdade é Deus que quer ter muito mais com você, aleluia. Quem gostaria de receber mais do Senhor nessa noite, levante a sua mão, porque Deus está interessado em te dar muito mais. É Ele quem diz aqui nessa palavra: eu não quero apenas te responder, eu quero te revelar, eu quero te mostrar algo que você não sabe, algo que ainda está oculto, mas acredite, clamor tem resposta, mas o mais profundo, o oculto, o escondido, isso é só para quem quer viver relacionamento. E nós vivemos um tempo em que as pessoas fogem disso. Por quê? Porque dá trabalho, porque dá exposição, porque alguns vão criticar, porque alguns vão falar, porque vai se expor demais, e aí as pessoas preferem se esconder. Mas quando alguém se esconde, o melhor de Deus também não pode acontecer na vida dela. E aí há pessoas que vivem a frustração do evangelho. Eu estou falando do que eu vivi a vida inteira dentro da igreja. Muitas pessoas não desfrutam do melhor de Deus, porque em um determinado momento elas faziam alguma coisa, mas alguém falou. Elas faziam alguma coisa, mas alguém criticou. Então ela se fechou, ela se bloqueou, ela criou um bloqueio, uma barreira, ela simplesmente retrocedeu. Agora pensa comigo, sem julgamento. Lembre-se de 2 ou 3 que fizeram isso. Como está a vida deles espiritualmente? Sem julgamentos, por favor, mas lembre agora de 2 ou 3 que retrocederam do chamado. Lembre-se agora de 2 ou 3 que apenas disseram: não, com essa perseguição para mim não dá, é melhor não fazer. É verdade, é um direito teu não fazer. Também é um direito de Deus não te revelar nada muito mais profundo. E aí a pessoa vai acostumar-se a vida inteira de migalha em migalha, quando na verdade ela abre mão de algo mais tremendo. Sabe, queridos, nesta noite, de forma bem simples, eu te desafio a dar um passo mais dentro desta água. Talvez a gente nunca vai conseguir entender o que Jesus disse para Pedro, porque é difícil você ouvir a voz de alguém que não entende, ou que você acha que não entende nada de pescaria. Quando você entende de pescaria, sabe onde está o peixe, pescou a noite inteira, não pegou nada, e aí alguém chega para você e diz assim: vamos voltar para as águas? Não, mas nós já fomos. Não, vocês foram, mas os peixes estão onde as águas são mais profundas. Talvez a gente vai demorar para entender isso, que Deus tem coisas maravilhosas para nos revelar. A palavra de Deus nesta noite para o teu coração, começando em mim, é muito simples. Sabe, eu senti uma presença de Deus tão rica dentro do meu carro. Enquanto eu retornava, eu estava indo buscar minha filha, e à medida que eu dirigia, algo muito forte começou a pulsar dentro de mim. E Deus disse: eu quero relacionamentos. E Deus sabia que era com você que Ele iria falar, porque antes que você se arrumasse, Deus já sabia que você estaria aqui nessa noite. A palavra de Deus não é para essas cadeiras vazias, a palavra de Deus é para você que veio. E Deus está dizendo: eu te chamo para algo mais profundo, eu quero te revelar algo que você ainda não sabe. Sabe, amados, eu não sei se você já percebeu, Jeremias foi o único profeta na Bíblia que deixou um livro de lamentação. Você já leu o livro das lamentações? Jeremias vivia se lamentando. Por quê? Porque era difícil cumprir um ministério como o dele, mas como é maravilhoso ser como Jeremias. Jeremias nunca desistiu de fazer aquilo para o qual ele foi incumbido de fazer. E eu sou homem de Deus suficiente para dizer: nesta noite Deus está falando com alguém aqui. Deus colocou algo na tua mão para você fazer. E muitas vezes nós passamos pelo processo de Jeremias. Sabe, amados, há tanta história na vida desse homem. Nos tempos de Jeremias, os obreiros que estão na minha retaguarda sabem, normalmente os homens que tinham honra usavam um cinto. O cinto era símbolo de honra. Quanto mais colorido e quanto mais pedras tivesse, mais honra tinha aquela pessoa. E Jeremias sofria muito.
porque ele profetizava, mas não era honrado. Então ele mandou fazer para si um cinto para ver se melhorava o negócio. E Jeremias tinha o cinto, era colorido, tinha pedras, mas mesmo assim ele não tinha honra. Aí de tanto reclamar com Deus, um dia Deus mandou ele tirar o cinto. Agora imagine, se de cinto, que era um símbolo de honra, não dava, imagine sem cinto. E Deus mandou ele enterrar o cinto. E para você que de repente tem se decepcionado com alguma coisa, eu quero te dizer, a gente precisa entender esse relacionamento, porque nesse relacionamento, às vezes, nada é tão ruim que não possa piorar. O problema é que a gente tem uma visão bonitinha do reino, de que tudo vai ser do nosso jeito na hora que a gente quer. E às vezes as coisas são só quando a gente entra no prumo, quando a gente entra na vontade soberana. Para algumas pessoas que estão aqui nesta noite, Deus está falando, eu tenho coisas para a tua vida, mas tem que ser do meu jeito, diz o Senhor. Imagine aquele profeta já se sentindo desonrado, agora sem cinto. O tempo passou e um dia Deus disse, pode desenterrar o cinto. E ele foi lá faceiro, Deus disse, só tem um detalhe, você vai usar o cinto que você vai desenterrar. E eu creio até que ele ficou faceiro, a única coisa que ele não esperava é que o cinto estava podre. Tinha apodrecido, o cinto estava feio, perdeu o brilho, perdeu a vida. E lá vai o profeta chorão questionar o Senhor, e Deus disse, você não entendeu desde o início? Você se sente desonrado, pois assim eu me sinto muito mais. E sabe por que às vezes Deus nos faz sentir algumas coisas? Porque aquele que vive o chamado tem que entender as pessoas como Deus entende. Tem que sentir nas pessoas aquilo que Deus sente. E Deus se sentia desonrado pelo povo naquele momento, por isso Nabucodonosor estava tomando escravo, por isso pela ordem, pela mão de Deus, eles estavam sendo escravizados por Nabucodonosor, iam ser levados cativos ao cativeiro, exatamente pela desonra. E aí Jeremias entendeu, mas não parou de se lamentar. Agora sabe, queridos, nesta noite nós vamos aprender com esse homem. Há tantas coisas para se aprender. E quando esse texto diz que aquele que clama tem direito à resposta, eu consigo invertê-lo e entender que quem não clama, então não tem resposta. E há muitas pessoas que querem viver com Deus, mas não querem viver essa entrega. Eles querem as coisas de Deus, mas eles não querem clamar. E eu vim aqui nesta noite para dizer para você, sim, você tem que clamar, porque se o texto diz, clama a mim e responder-te-ei, logo quem não clama não tem resposta. Há que se ter, há que se querer, e querendo, há que se render. Você tem que se render a esse Deus, tem que se entregar a Ele, tem que dobrar o joelho e dizer, Senhor, muito mais do que as minhas necessidades diárias, eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. E é duro, porque isso vai exigir compromisso, isso vai exigir envolvimento, isso vai exigir entrega, isso vai exigir rendição, mais do que isso vai exigir renúncias. E eis aí um dos nossos maiores problemas, conseguir renunciar coisas nossas para viver algo maior que está dentro da plena vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque, queridos, esse lugar bonito, confortável, com ar-condicionado, não foi criado apenas para que as pessoas se reunissem pelas suas necessidades diárias. Esse lugar foi criado pelo próprio Deus, aleluia, para que Ele pudesse usar a mim e a você, para cumprir um propósito, para que amanhã, assim como um dia alguém te trouxe, você também seja instrumento na vida de alguém, e assim como você senta ao lado de alguém que te trouxe, amanhã tenham pessoas que se sentem do teu lado, pessoas que você vai trazer a este lugar. Igreja não pode, não é, nunca será
Um lugar como um supermercado cheio de gôndolas, onde a gente pode vir e escolher o que pega. Aqui é lugar de propósito. Eu vou repetir essa frase: aqui é lugar de propósitos. Você é um propósito na mão do Senhor. A tua casa é um propósito. O teu salário é um propósito. O teu carro é um propósito. A tua empresa é um propósito. O teu casamento é um propósito. Os teus filhos são propósitos. Tudo que te envolve é um propósito de Deus para essa terra. Logo, quem não clama não tem direito. Não tem resposta. Se não tem resposta, não vê perspectiva. Quem não clama, não tem resposta. Quem não vive a resposta, também não vai ter uma perspectiva. E aí, queridos, o evangelho acaba virando uma mesmice. Os cultos acabam sendo apenas atos religiosos de uma liturgia cansativa. Onde muitas vezes é um peso vir à igreja, vir ao culto. Parece que nada muda. E sabe por que às vezes não muda? Porque isso está dentro de nós. Quem oferece o culto somos nós. Deus está aqui para receber o teu culto nesta noite. Eu vou repetir isso: Deus está aqui para receber o teu culto nesta noite. E o mínimo que nós devemos fazer é agradecê-lo pelo dia que terminou. Olhe para você, por favor. Olhe para a tua roupa. Olhe como você está bem vestido, está bem calçado. Com certeza você tomou café, almoçou. Se não jantou ainda, vai jantar. Bendito seja o nome do Senhor e glorificado seja Ele pelo que Ele já fez. Aleluia! A frustração muitas vezes está no fato de que a gente só vem pensando no que precisa amanhã, mas nunca vem para agradecer pelo que aconteceu hoje. Que dia bom o Senhor te deu. Pastor, o meu dia foi mau. Legal, mais poderoso Ele é, porque se o dia foi mau e você está aqui, é porque Ele continua cuidando de você. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso essa noite? Se o dia foi mau, muito mais Ele é grande na tua vida. Sabe, amados, quem não clama não tem resposta. Quem não tem resposta não vê perspectiva. E quem não tem uma perspectiva nunca vai conseguir entender. E aí vai estar sempre clamando do jeito errado, com objetivos errados. E eu nunca vou me cansar de dizer isso. Os discípulos andaram com Ele, foram escolhidos por Ele, estavam com Ele de manhã, ouviam Ele ministrar pelo menos 3 ou 4 vezes ao dia. Não sei, eu não estava lá, mas o que eu sei é que eles tinham a sobremesa até a noite, porque eles tinham a oportunidade que os outros não tinham, que era perguntar ao Senhor: Senhor, sabe aquela mensagem da manhã, aquela frase que o Senhor falou lá dentro da parábola, que lá não entendi direito, dá para explicar? Até isso eles tinham, e mesmo assim nunca entendiam. Na hora de clamar, estavam sempre pensando apenas em si, pensando na terra, nas coisas da terra, no bem próprio, no bel prazer. Bastou Jesus entrar no barquinho e dizer assim: estou cansado, vou descansar. Nós nos encontramos lá do outro lado. Jesus disse a frase: nós nos encontramos do outro lado. Eu estou junto com vocês, mas eu vou descansar. É isso que Ele está querendo dizer. Passemos para o outro lado. Sabe, queridos, quando a gente está envolvido, a gente entende até as vírgulas de Deus. Quem está conseguindo entender o que eu estou dizendo nessa noite? Pessoas que não vivem esse relacionamento nunca vão entender. Porque quando Ele diz a frase, passemos para o outro lado, Ele está dizendo, o barco vai. Ele não disse o que ia acontecer no meio. Ele não disse que não ia ter vento. Ele não disse que não ia ter tempestade. Ele disse, o barco vai. Na minha vida e na tua vida é a mesma coisa. Deus nunca prometeu vida boa para ninguém. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E quando ele entra no barco, está cansado e ele vai descansar. Aí vem a tempestade, vem o vento. E os discípulos fazem exatamente como nós. Eles começam a gritar desesperados. Será que eles não entendiam? E não entendiam. A frase deles depois vai mostrar que não entendiam. Então eles começam a importunar o mestre, incomodá-lo e gritar. E Jesus descansando e eles gritando. E depois que Jesus acorda, Jesus os repreende. E aí alguém solta essa pérola. Quem é este que até o vento
e o mar lhe obedecem. E eu humildemente te faço uma pergunta nessa noite. De fato, quem é Deus na tua vida? Como você tem visto esse Deus na tua casa? Como você tem visto esse Deus olhando para o teu celeiro? Como você tem visto esse Deus olhando para o teu relacionamento? De que lado você está? Será que hoje nós estamos dizendo como os discípulos, quem é esse? Quem é Deus? Quem é esse Jesus? Ou será que nós poderíamos dizer como Jó, um dia eu ouvi falar de ti, mas hoje os meus olhos te contemplam. E como que Jó contemplou o Senhor se ele nunca viu? Na grandiosidade das obras das suas mãos, olhando para tudo aquilo que o Senhor faz. Sabe, queridos, na minha casa há sempre o hábito de orar pela alimentação. E nós oramos agradecendo pelo alimento antes de comer. É um hábito de quase todo cristão evangélico, né? Mas tu sabe que quando eu termino, eu não consigo sair da mesa da minha casa, mesmo depois de terminar. E a sensação da saciedade, a sensação do prazer de ter comido uma comida gostosa que Ele pôs na minha mesa. Eu não consigo me levantar, mesmo tendo orado antes, sem dizer muito obrigado, Senhor, por mais esse prato de comida. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos propensos, a vida faz assim com a gente, apenas a questionar o que não está bom. Mas e tudo o que Ele tem feito de bom? Eu ainda estou dentro da mensagem, sabe por que muitas vezes não acontece? Por causa que alguns estão distantes do relacionamento. E de novo, quem não vive relacionamento nunca vai ter esse entendimento, nunca vai ter essa clareza, vai estar igual aos discípulos, caminhando junto, mas nunca entendendo nada. Ouvindo Ele pregar, mas nunca entendendo nada. Sabe o que é interessante? Jesus usava a linguagem mais simples das parábolas, que não eram histórias verdadeiras. Eram histórias contadas e Jesus as montava com muita facilidade. E aí os grandes, os gregos, os fariseus, os das seitas, os saduceus ficavam malucos porque eles não entendiam a linguagem. Mas o povo entendia. Agora, eu não sei porquê, eu nunca consegui pegar um teólogo que me explicasse por que os fariseus não entendiam. Mas aí eu me questiono como é que os discípulos não entendiam. Eles não conseguiam entender. Hora ou outra, parecia que estava tão perto e tão longe. E o que eu estou dizendo nesta noite, quem está conseguindo entender a minha mensagem diz amém. É exatamente isso, nós somos parecidos com os discípulos. Estamos tão perto e ao mesmo tempo, às vezes, tão longe. Porque nós cantamos que Ele está no barco. Quem aqui tem Jesus no barco? Levante a mão. Por que às vezes não entendemos como os discípulos? As formas dele agir, as formas como Ele fala. Por que somos tão imediatistas quando Ele disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã? Por que será que ainda perdemos o sono se banco nenhum abre de madrugada? Meu filho, tu tem dívidas a pagar, teu gerente não vai te atender às 3 horas, durma! Deixe Deus cuidar de você enquanto você dorme. É isso que está escrito. Porque Ele é aquele que dá aos céus o sono e trabalha por eles enquanto descansa. Você conhece algum gerente que abre branco às 3 da manhã para receber conta? Então vai descansar, meu filho. Sabe, queridos, nós abrimos mão do melhor. Porque às vezes estamos como os discípulos, tão perto e tão longe. O culto muitas vezes é um fardo. Essa 1h30 é penosa, dolorosa, difícil de suportar. Às vezes dá vontade de ir no banheiro 3 vezes em 1h30, porque o corpo cansa. Mas é engraçado que no cinema o filme dura 2 horas e ninguém vai no banheiro. No jogo de futebol,
São 45 minutos pelo menos vidrado. Ninguém levanta. Aqui é de graça. Você viu como é que o nosso pastor fez a oferta? Todo culto é a mesma coisa, irmão. Se você quiser, se Deus te tocar, vai no jogo da Chape ver se entra com esse negocinho de que se você quiser. É caro, meu filho. Um dia eu levei um susto porque eu nunca fui. Também não estou criticando quem vai. Quem está conseguindo me entender, diz amém. Mas o dia que me falaram que é 30, 35 reais só o estacionamento, eu levei um susto. Porque aí tem que chegar 2 horas antes, pagar 35 para estacionar o carro. Se for um jogo de primeira divisão, até onde eu sei, parece que é 100, 120, dependendo do lugar que vai sentar. Depois tem mais um lanchinho lá dentro. E depois aguentar, esperar todo o tempo para poder voltar para casa, porque eu moro ali perto e eu sei o quanto aqueles estacionamentos entopem. Você já viu alguém sair reclamando de lá? Agora, muitas vezes o culto é tão cansativo que se passar 5 minutos, e nós estamos na presença do Senhor. Já estou indo para o final. Deus está dizendo para ti, como falou a Jeremias, como falou com o povo através de Jeremias o tempo todo: clamem a mim, eu te responderei. Mas quer vencer o cansaço da religiosidade? Quer ter prazer de servir? Venha para um lugar mais profundo, venha para um lugar mais íntimo comigo. Venha para um lugar onde eu possa te revelar coisas ocultas. Venha para dentro desse negócio. Venha entender o que está acontecendo, venha entender o que Deus está fazendo. Quer entender a tua vida? Venha para dentro. Quer entender o teu relacionamento? Venha para dentro. Na religião você já está, é para dentro dele, é para dentro do entendimento do que ele quer fazer, é para descobrir as coisas que só ele pode revelar. Para que haja um prazer, queridos, porque aí sim, quem clama tem resposta. E se no clamor há resposta, logo há uma ação vitoriosa. Ana entendeu isso e teve uma ação vitoriosa. Ei, presta atenção, quem clama com entendimento vai se encontrar com a vitória, mas a vitória ainda depende de uma ação vitoriosa. Pastor, e que ação vitoriosa foi a da Ana? Ana serviu a Deus num tempo terrível, onde ela sabia que o sacerdote dela havia sido rejeitado por Deus. Mas mesmo assim ela creu. E eu sempre brinco com isso, falando sério. Que no dia que o sacerdote disse: mulher, está bêbada, não estou bêbada nada, eu estou angustiada. E aí ela conta a história para ele e diz assim: então vá para casa, faça como você pediu no teu coração. Veja, faça como você pediu no teu coração. Legal, só que ela não ficou inerte, meu pastor. Ela levantou-se dali, foi para a tenda. E diz a Bíblia que naquela madrugada, ela fez o marido levantar mais cedo para adorar, porque ela estava doida para ir para casa. E eu sempre brinco com isso, falando sério, que eu imagino, a Bíblia não diz, aí é uma coisa minha, você não é obrigado a acreditar. Mas eu entendo que por todo o sistema daquela época, quem dá as prerrogativas é sempre o homem, quem dá as ordens é o homem. Naquele tempo era muito diferente de hoje. E eu imagino ele chegando em casa e o homem dizendo assim: ou então você fica aí nos teus afazeres e eu vou fazer as minhas coisas. Ela disse: hoje não. O Senhor me fez uma promessa e hoje eu quero ser tua esposa, hoje eu quero ser tua mulher. Porque tudo que ela pedia era o que ela pedia? Um filho. E o sacerdote disse que ela ia receber conforme propôs no coração. Só que precisava de uma relação. Então naquele dia ela diz ao marido: vem logo, porque eu tenho uma promessa. Quem clama com entendimento tem uma ação vitoriosa. Estou terminando. E por que a pessoa se encoraja a ir atrás dessa ação vitoriosa? É porque não para aí, queridos. O texto está dizendo: quem clama, além da resposta, recebe também uma visão que ninguém recebe.
consegue ver a coisa como ninguém está vendo, consegue entender como ninguém está entendendo. Porque a parte B, ela explica isso. Clama a mim, eu te responderei, mas para aqueles que entenderem, eu vou te revelar coisas ocultas, coisas que ninguém sabe. E isso é só para quem está dentro. Isso é só para quem não nega o chamado. Isso é só para quem renuncia a algumas coisas. Foi difícil? Foi. Renuncie. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus te quer mais perto. Eu vou repetir isso porque Deus está falando aqui com alguém nessa noite. Deus te quer mais perto. Ele chamou para coisas mais profundas. Eu te dou uma ideia se você nunca fez. Sente com um pastor. Sente com alguém que já renunciou a algumas coisas para viver o chamado. Sabe por quê, amado? Porque as pessoas olham para a gente dentro dessas roupinhas bonitinhas aqui, que na maioria das vezes a gente ganha. Elas dizem assim, aquilo ali vive as mil maravilhas. Senta com um pastor. Hoje você olha para o pastor Isaías, eu não estou puxando o saco dele porque eu não preciso mais disso, eu não tenho paciência para isso. Mas senta com ele, senta com a esposa dele, pergunta o que eles passaram para sentar nessa cadeira aqui. A diferença entre quem vai sentar no lugar que Deus quer dar e aqueles que nunca vão sentar em lugar nenhum é que as pessoas não estão dispostas a renunciar, as pessoas não estão dispostas a obedecer, as pessoas não estão dispostas a se humilhar, as pessoas não estão dispostas a descer à presença do Senhor. Eu te convido nesta noite como homem de Deus, desça à casa do oleiro, deixe Ele moldar a tua vida e você vai começar a provar da coisa mais profunda. Termino. Aleluia. Há uma unção de Deus tão forte aqui nessa noite. Aleluia. De repente alguém vai dizer assim, pastor, é que às vezes as coisas da vida deixam a gente sem esperança. Às vezes a gente fica desanimado, eu sei. Eu acho que eu sou super-homem. Não se engane com esse terno, essa gravata. Eu sou ser humano igual você. Sim, tem dias que dá vontade de se enfiar debaixo do colchão, debaixo da cama, debaixo do colchoado. Tem dia que dá vontade de entrar num quarto escuro para ninguém enxergar. Tem dia que dá vontade de desligar o celular. Tem dia que... Sim, para todo mundo. Não se engane. Em nada somos melhores do que você. Não se engane. Passamos pelas mesmas dificuldades. Os maiores profetas passaram provas que talvez a nossa geração nem resistiria. Os maiores homens de Deus que já pisaram essa terra talvez viveram situações, meu pastor, que eu não sei se o senhor concorda comigo, mas eu não sei se eu aguentaria ir para o meio do mato, esperar corvo trazer comida. Deus espera o mínimo de entendimento de nós. E nesta noite eu vim aqui humildemente, com toda a humildade que Ele me deu e Ele conhece meu coração. Eu vim aqui te dizer, Deus está te chamando para um nível mais profundo. Fique de pé. A palavra de Deus nesta noite é muito simples. Se você entrou aqui, quem sabe a esperança já se foi. Joga para mim lá, Patrick, por gentileza. Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, preste atenção no texto, se for cortada, preste atenção. Essa mensagem é para as árvores que ainda não foram cortadas. Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não se cessarão os seus renovos.
O próximo. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, só o cheiro das águas. Uau! Sabe o que você está dizendo? Basta um fio de esperança. Basta o cheiro das águas. Aleluia. Basta você abrir o teu coração agora e dizer: eu entendi. Porque ao cheiro das águas ela brota de novo, aleluia, e dará ramos como se fosse uma planta vigorosa. O que Deus está dizendo nesta noite é: se você vier, eu estou pronto para te regar de novo. Se há pelo menos o cheiro das águas aí, ainda há esperança para a tua vida. Rapidamente, porque o meu tempo se foi. Eu quero te chamar à frente, eu quero orar contigo. Você que sabe que Deus falou profundamente ao teu coração, vem à frente desse altar, eu quero orar com você. Você sabe que algumas coisas precisam se renovar. Meu coração deseja toda. Derrame-se na presença do teu Deus nessa noite. Com a liberdade do meu pastor, eu queria pedir aos obreiros que descessem novamente. Posso, pastor? Por favor, os obreiros, liberem esta palavra, a unção dessa palavra, porque em nada eu tenho, não tenho nada para servir. Libere a unção desta palavra sobre a vida dessas pessoas. Libere o vigor, a força desta palavra, o renovo desta palavra. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite. De forma simples, de forma objetiva, nós ministramos a Tua palavra. Na verdade, é a Tua palavra que tem poder. Na verdade, é a Tua palavra que tem virtude para agir nesses corações, para renovar agora o ânimo, para renovar as forças, para fazer algo novo, aleluia. E como disse, aleluia, esse texto no livro de Jó, que ao cheiro das águas as coisas se renovem. Ó Senhor meu Deus, que a raiz se fortaleça, que o tronco de novo possa liberar os seus ramos, os seus galhos, e que possam novamente frutificar. Vem, Senhor, com a virtude dessa palavra agir nos lares, nas famílias, na casa, no coração, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, na empresa, no emprego. Abre portas que estejam fechadas, fortalece o fraco, anima aquele que entrou aqui desanimado, fortalece aquele que não tem mais força. Ó Pai, coloca paz no lugar da angústia, entrega visão espiritual nesta noite, aleluia. Renova a tua igreja, renova cada um de nós, renova as nossas vidas nesta noite, pois nós precisamos de ti. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Volte para o seu lugar, você que já recebeu a oração. Volte para o seu lugar, louvando o nome do Senhor juntamente com o nosso grupo. Adore ao Senhor. Leva-me a ler, leva-me a ler ao nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.
Amados, com a liberdade do nosso pastor, sempre que eu prego aqui na sede, algumas pessoas pedem o nosso material e eu tenho um material novo que nós preparamos esse mês agora. Para as pessoas que gostam dos hinos da harpa, eu preparei um material aqui com a harpa inteira cantada. Tem até alguns hinos de bônus aqui, são 640 hinos. É a harpa inteira cantada para você colocar no teu carro, lá na tua casa. A harpa cristã inteira cantada por coral. Eu escuto no meu carro, é maravilhoso isso aqui, tá bom? Você vai gostar muito. Só R$10. Para os mais jovens aí, para não brigar comigo, dizer assim, pastor, mas a harpa, né? Os jovens de repente não têm tanta intimidade com a harpa. Mandamos fazer também um CD de adoração só de louvores desse ano de 2018, está aqui também. Para ninguém brigar comigo de verdade, mandei fazer um só de músicas antigas. Anos 80, anos 90, aquelas músicas que quase ninguém canta mais. Anos 80, anos 90, música de crente, tá, irmão? Então a gente vai estar lá embaixo, como sempre fazemos. Se quiser nos abençoar, custa R$10 cada um. Temos maquininha também, você pode passar no cartão aí, no débito ou no crédito. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, meu pastor, pela honra. Que Deus abençoe. Sempre seu servo. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Agradecidos a Deus pelo culto em adoração a esse Deus dessa noite. Que Deus continue te abençoando. Peço que convide alguém, traga na próxima quinta, doente, desviado, com problema no caso, o que for, traga, porque nós temos pessoas que estão se consagrando para na semana que vem estar aqui orando e abençoar a vida de quem quer que seja. Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão de seu maravilhoso Espírito continuamente estejam sobre as nossas vidas, bem guardado no nosso coração. Que Deus lhe dê um restante de semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Aos nossos visitantes, o nosso muito obrigado. E lembrando que domingo é a Santa Ceia do Senhor a partir das 19h30. Lembrando que no sábado para o domingo muda o horário de verão, né? Não esqueça. Que Deus os abençoe em nome